Oi, galerinha, tudo bem? Então, hoje a nossa aula vai ser um pouco diferente, por quê? Porque agora a gente fez por etapas, né? A gente aprendeu adição, subtração, multiplicação e divisão. Porém, agora a gente vai envolver tudo junto, em uma mesma expressão. Isso de envolver tudo junto no mesmo cálculo é chamado expressão, e como a gente está trabalhando com números e não com letras, ela é chamada de numérica, tá? Vocês vão aprender lá no 7º ano que vai ser incluído letras para vocês trabalharem juntos, aí é a expressão algébrica, né? Mas, por enquanto, expressões numéricas. E a gente tem que ter alguns critérios para resolver a expressão. Então, a nossa aula hoje vai ser para tentar entender esses critérios, tá? Em uma expressão numérica, que é uma sentença matemática envolvendo várias operações, você tem critérios do que resolver por primeiro, tá? Então, eu não posso chegar numa expressão e querer resolver tudo junto, tá? Então, por exemplo, assim, ó, vou fazer vários casos aqui, para daí a gente chegar nas expressões grandes. Mas eu vou começar de um caso menor para avançando para os maiores. Então, digamos, você tem lá essa expressão. 12 mais 3. 12 mais 3 é uma expressão envolvendo uma adição de duas parcelas. 12 mais 3, 15. Já achei o resultado de uma expressão numérica. Simples. Tudo bem? Agora, o que eu vou fazer? Vou aumentar isso. Vou colocar o mesmo 12 mais 3, porém eu vou subtrair 5. Então, veja aqui, ó. 12 mais 3, vocês já me falaram que é 15. E 15 menos o 5 da operação que faltou, que vai ficar valendo 10 como resultado. Tudo bem? Eu posso aumentar isso para mais casos. Porém, o que é preciso entender? A lógica que vocês têm que saber aqui é o que fazer por primeiro. Eu não posso, de forma alguma, organizar o meu cálculo de qualquer maneira. Eu tenho prioridades. Então, quero que vocês anotem essas prioridades no caderno de vocês. Tudo bem? Então, o que eu resolvo por primeiro? Primeiro, eu vou resolver a operação da multiplicação, que vem com o sinal do vezes, e divisão na ordem em que aparecer. Como assim na ordem que aparecer, professor? Por exemplo, assim, ó, eu tenho uma expressão onde tem 12 vezes 2 divididos por 2. Como assim na ordem que aparecer? Repare aqui, ó. Eu tenho a operação da multiplicação e da divisão. Qual que aparece por primeiro? A multiplicação. Então, eu vou resolver essa multiplicação por primeiro, e o que eu não utilizar, eu vou apenas repetir. Então, eu resolvo primeiro a multiplicação, coloco o resultado dela aqui, e depois eu faço a divisão. Eu não posso começar com a divisão por primeiro. Tenho que começar com a multiplicação, tá? Sempre na ordem que aparecer. Digamos assim, ó. Mudei ali o cálculo. Vamos apagar aqui, ó. Começou assim, ó. 12 divididos por 2 vezes 2. Repararam que eu mudei a posição. Observaram que em que começa a minha operação? Não é a divisão? Então, tenho que resolver ela por primeiro. Então, vocês têm que observar, a primeira coisa quando vocês olharem a tua expressão é quem vai iniciar. Se é a multiplicação ou a divisão. Sempre na ordem que aparecer. Porque tanto a multiplicação quanto a divisão, ambas têm o mesmo grau de importância. Ok? Depois da multiplicação e divisão,
eu tenho a segunda prioridade, que é a soma ou a subtração. Por exemplo, aqui, ó, 24 mais 2 menos 1. Observem aqui, eu tenho uma soma antes e depois uma subtração. Repare, quem que começa o meu cálculo não é a soma? Então, eu resolvo a soma por primeiro. Começo pela soma. Agora, se eu tivesse um outro exemplo aqui, ó. Se eu tivesse 30 menos 6 e mais 2. Repararam aqui que eu comecei com a subtração e depois foi para a soma. Porém, eu tenho que resolver a subtração antes, porque ele está aparecendo por primeiro. Então, a lógica que vocês têm que ter na mente de vocês é o que vem primeiro. Então, primeiro, multiplicação e divisão na ordem que aparecer. Segundo, adição e subtração na ordem em que aparecer. Essas são as 4 operações fundamentais. É claro que a pedido da Rafa, a gente vai estudar potência e raiz logo, mas a gente está trabalhando inicialmente com essas 4, belezinha? Então, pessoal, vamos relembrar que eu vou colocar do ladinho as ordens das operações que vocês vão resolver. Então, aqui vai ser as prioridades. Então, primeiramente, eu vou resolver multiplicação e divisão na ordem que aparecer. E segundo, eu vou resolver o quê? Soma e subtração na ordem que aparecer, de acordo com os exemplos que eu dei. Vamos exemplificar isso agora com cálculos maiores. Então, digamos assim, eu tenha 28 mais 2 menos 1 vezes 4. Então, reparem aqui, ó. Eu tenho uma soma, eu tenho uma subtração e tenho uma multiplicação. O que eu resolvo por primeiro? A multiplicação. E o que eu faço com o resto? Repito, é somente isso, tá? Sempre colocando o sinal de igual aqui, porque você vai gerar um resultado. Então, tem que aparecer o sinal de igual sempre. Então, vamos repetir o que eu não vou usar. 28 eu não vou usar, o mais 2 não vou usar. Vou colocar o sinal de menos aqui e vou fazer essa multiplicação. 1 vezes 4, 4. E coloco o sinal de igual. Agora apareceu uma soma e uma subtração. Quem que eu resolvo por primeiro? A soma. Então, vai fazer lá, ó. 28 mais 2, 30. E repete o 4. E o sinal de igual. E para finalizar, 30 menos 4, resultado final, 26. Tudo bem? Vamos para um próximo exemplo. Até aqui ficou claro? Se não ficou, retoma o início do vídeo para você ver o grau de... Próximo exemplo. 40 mais 3 vezes 20 divididos por 6. Sinal de igual. O que eu vou fazer aqui por primeiro? Vou observar que operações eu tenho aqui. Eu tenho uma soma, eu tenho uma multiplicação e eu tenho uma divisão. O que eu faço por primeiro? Vou fazer a multiplicação, que é o que aparece por primeiro, né? E é o primeiro grau de importância. O restante eu só repito. Então, eu repito 40, o mais 3 vezes 20, vocês vão observar que é 60, e divididos por 6. E o sinal de igual. Tudo bem até aqui? O que eu vou fazer agora? Efetuar a divisão, que é o que está aqui, ó. Então, vai ficar 40 mais 60 divididos por 6, 10. E para finalizar, 40 mais 10, resultado final, 50. Ok? Temos mais 2 exemplos para trabalhar, porque eu estou fazendo passo a passo para vocês conseguirem ir do mais simples para o mais complexo. Então, um terceiro exemplo seria esse daqui, ó. 60 mais 2 vezes 4 menos 3.
Repararam que está crescendo cada vez mais a nossa operação. Mas, basicamente, sempre ali a utilização dos critérios, tá? Então, vejam. Eu tenho soma, eu tenho multiplicação e tenho subtração. O que que eu resolvo por primeiro? Multiplicação. E o restante, repito. Então, repito 60, vou resolver essa multiplicação antes. Então, 2 vezes 4, 8, menos 3. Sinal de igual. 60 mais 8, porque o sinal de positivo de mais, aqui no caso, é o que vem primeiro. Então, 60 mais 8, 68. E 68 menos 3, para finalizar, 65. Difícil? E um outro exemplo. Um próximo exemplo seria 64 divididos por 8 mais 2 vezes 3 e menos 4. Sinal de igual, né? Porque eu estou trabalhando com uma operação com igualdade, né? E a expressão nada mais é do que uma... Na realidade, ela não seria uma equação, porque a equação você vai achar o valor que você quer encontrar, o x da questão ali, mas ela não deixa de ser uma igualdade matemática, né? Porque vai gerar um resultado. Então, olhando aqui, eu tenho divisão, soma, multiplicação e subtração. Eu tenho as 4 operações juntas. O que que eu vou resolver primeiro? Divisão. 64 divididos por 8. Vocês vão descobrir que na tabuada do 8 tem, que é 8 vezes 8. Aí, o restante eu só repito. Mais 2 vezes 3, menos 4 e igual. 8 soma vezes da multiplicação menos da subtração. Quem que eu resolvo primeiro? Multiplicação, essa parte aqui. E o restante eu só repito. Então, vai ficar 8 mais 2 vezes 3, 6 e menos 4. Agora, vou finalizar. 8 mais 6, porque primeiro eu vou resolver a soma, que vai dar 14, e 14 menos o 4, sinal de igual. Quanto que é 14 menos 4? Resultado final, 10. Tudo bem? Alguma dúvida até agora? A gente já começou primeiramente pelo grau de prioridade das operações. Depois vai ter um novo vídeo que vai falar o grau de prioridade da organização da tua operação. Ou seja, vai surgir outras informações ali para vocês, mas que também é muito legal. Um grande abraço para vocês, até a próxima aula e o que tiver de dúvida, venha me perguntar. Tchau, tchau, pessoal!